E o aumento de casos de depressão infanto-juvenil já vem preocupando há alguns anos, não é? Só que ficou ainda mais evidente a pandemia, o isolamento social e o risco é maior de desenvolver o problema. Por isso, os especialistas reforçam o alerta aos pais. Esse é o assunto do quadro Cuide-se no BG de hoje. Bom, e aqui no estúdio hoje está a psiquiatra Carla Mendes. Boa tarde, primeiramente, obrigada pela vinda. Eu que agradeço, boa tarde. Boa tarde, doutora. Olha, a gente está falando de um tema que é delicado, mas ao mesmo tempo é importante deixar bem claro, existe o tratamento e é preciso procurar. Como identificar os sinais, doutora? Bom, a depressão infantil, ela é cada vez a gente vê mais índices, né? A gente normalmente tem a ideia de que a infância é, né, a parte mais feliz da nossa vida, enfim, e a gente às vezes passa despercebido. Então, normalmente a criança e o adolescente mostra sintomas, né, como isolamento social, né, fica mais cabisbaixo, irritabilidade, agressividade, alteração em alimentação, perda de peso, alteração em sono. Algumas crianças começam a voltar a fazer xixi na calça, né? Então, são alguns sintomas que normalmente a gente vê mais O adolescente comumente. é mais o fechar mesmo. Exato. É aquela velha história. Não, às vezes os pais estão preocupados com o que ele está fazendo da porta para fora, mas é da porta de dentro do quarto. Exatamente. Normalmente o adolescente, ele reage nessa introspecção, né? E normalmente também na irritabilidade, né? Fica mais arredio, né? Mais conciso nas palavras, enfim. A gente tem participações pelo WhatsApp. Quem assiste a gente também quer compartilhar, né? Às vezes algum relato, alguma dúvida mesmo. Sim. Alário, a minha filha de 11 anos sofre muito com ansiedade. Só quer ficar no quarto sozinha, não tem mais vontade nem para estudar. E ela gostaria de saber se a depressão infantil pode prejudicar nas aulas e o que fazer para melhorar essa situação. Já é até um pouco o relato que a doutora falou há pouco mesmo, né? Sim. Um dos sintomas realmente é a baixo rendimento escolar, né? Então, normalmente começa a perceber na escola, né? E sempre procurar ajuda, né? Observar, conversar também, né? Não é frescura, né, Não, doutora? não. Tá ali o psicólogo, o psiquiatra para ajudar. Exatamente. Que bom que evoluímos para isso, Sim, né? com certeza. Então, procure ajuda, procure, né, se informar e sempre trazer o diálogo, né, para o adolescente, para a criança, enfim. E muitas vezes não aquele diálogo forçado, né? Não, Tipo, fala o que está acontecendo. Não, é saber como chegar nesse adolescente, Sim, nessa criança. sim. E se não souber, tem profissionais, né? Então, eu acho que vale a pena sempre buscar, né, informações e ajuda. A gente tem mais participações pelo WhatsApp, gente que está assistindo a gente pelo 988846107, manda também o seu relato, a sua pergunta. A gente mostra agora, tá aí, ó. A pessoa prefere não se identificar, como a gente também falou antes, não precisaria, mas mandou. Minha filha tem 11 anos, a mesma idade a da anterior, teve depressão infantil. Depois que parou as aulas, ela se fechou com a família, com os amigos, só fica no quarto. Que desafio essa pandemia, né? Exatamente, exatamente. Porque a sociabilidade faz parte da nossa saúde mental, né? Imagina então, criança e adolescente. Exato. Então, quando isso é retirado, a gente começa a perceber, né, o quanto, né, isso faz parte da nossa saúde, né? Às vezes a gente fica, mas quer só saber dos amigos. E agora a gente percebe o quanto essa sociabilidade também faz parte, né, e que pode reverberar para um quadro depressivo, ansioso, enfim. Para encerrar, a gente sabe que cada caso é um caso, cada pessoa tem a sua personalidade, mas a doutora falou há pouco do diálogo. Além disso, nesse dia a dia em casa, que atitudes práticas a doutora diria agora para um pai, uma mãe que estão assistindo a gente? Sempre procurar buscar atividades que interagem, né? Toda a família, né? Buscar sempre, mesmo que o adolescente às vezes fala, não quero, mas, né, chame para fazer as refeições juntos, né? Promover atividades em comum, leitura, alguns jogos, algo nesse sentido, né? Alguns passeios ao ar livre que dá para fazer, né? Enfim, para que agregue, né? Para que a criança se sinta amparada, né? E que consiga também dizer e ter segurança quando está, né, não está se sentindo bem. Tá certo, doutora Carla, muito obrigada pelos esclarecimentos. Ótima tarde, viu? Boa tarde, tchau, tchau.